19 e 20, fala de uma ordenança. Pastor, novamente esse texto, irmão, novamente esse texto que nós vamos pregar. Esse texto, irmão, ele é rico. Esse texto, ele é uma fonte de inspiração para quem gosta de pregar sobre missões. E eu, meditando um pouco nesse texto, eu descobri algumas coisas e eu anotei algumas coisas para passar para os irmãos nessa noite. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, a palavra do Senhor diz o seguinte. Vamos ler esse texto? Para a nossa rápida meditação. Prometo para os irmãos que antes do galo cantar eu encerro, tá bom? Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois bem, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem no imperativo, e manda que os discípulos saíssem para pregar o Evangelho. Aí, irmãos, eu fiquei curioso sobre uma coisa. A gente prega o Evangelho, a gente sabe que Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas de salvação. E o que me chamou a atenção, algo que eu nunca tinha ouvido falar sobre o que significa evangelismo. A gente ouve falar sobre evangelismo, a gente ouve sobre pregar o evangelho, mas às vezes a gente não se atenta muito. O que significa evangelismo? O que significa evangelizar? O que nos leva a evangelizar? E a primeira coisa que eu anotei aqui, o que significa evangelismo? Para você que gosta de evangelizar, eu creio que depois da minha fala, você vai estar mais motivado ainda a evangelizar. E para você que nunca foi no evangelismo, abra bem os teus ouvidos e ouça nesta noite com atenção. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, o que significa evangelismo, o que significa evangelizar? Primeiro, arrancar as almas que estão destinadas ao fogo da condenação do inferno. Vai para cá. Vou repetir novamente. O que significa evangelismo? Significa arrancar as almas que estão destinadas ao fogo da condenação do inferno. Toda vez que você sai para evangelizar, você está fazendo ali um resgate de vidas. Você está resgatando vidas. A primeira ideia, quando se fala de resgate, é que você está tirando a pessoa de uma situação que ela possa estar vivendo, em um vício, preso no pecado, para um estado de liberdade. Mas evangelismo, ele vai muito mais além daquilo que nós pensamos. O evangelismo, quando a gente sai para evangelizar, irmão, que as pessoas aceitam a Jesus, nós literalmente estamos arrancando ela do inferno. Estamos tirando ela da condenação. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, segundo escreveu João, capítulo 3, diz o seguinte, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele vai falar sobre a condenação. Parece que no versículo de número 18, ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então todo ser humano que está fora de Jesus, ele já está condenado. O que ele vai receber após a morte, que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, é só a sentença de condenação total. E, irmãos, e quem vai para lá, ele não pode mais sair de lá. Se eu não estiver enganado, o Evangelho de Lucas 15 fala da história do rico e o Lázaro. Morre o rico e morre Lázaro. E o engraçado é que a maioria dos teólogos diz que aquele fato ali foi um fato real que Jesus narrou. O rico morre e vai para o Hades. E morre o pobre e vai para o céu. Quer dizer que todo rico será condenado, pastor? Não, a questão não é essa. A questão é que um estava com a sua vida entregue a Deus e o outro estava agarrado aos prazeres e às riquezas deste mundo. Aí, meu irmão, quando o rico viu, né, a Bíblia fala aqui que havia um grande abismo, o rico viu Lázaro lá no seio de Abraão, no conforto, no bem bom, e ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo mindinho e me refresque a língua.
Aí ele disse: não, quem está aqui não pode passar para lá, e quem está de lá não pode vir para cá. Em outras palavras, quem cai no inferno, meu irmão, já está perdido. Condenação total, não tem como mais sair de lá. Por isso que, para livrar as pessoas do inferno, entra a ação da igreja na evangelização. Agora você entendeu o porquê que nós evangelizamos? Você entendeu o porquê que nós falamos que Jesus salva? Porque Jesus não veio para salvar o homem de um estágio de vida, não. Ele veio para salvar o homem literalmente do inferno e da condenação. A Bíblia fala, irmão, que existe um lugar ainda que é pior do que o inferno. Está dentro do inferno. Pastor, está doido? Não, ainda não. Eu explico para você. A Bíblia fala lá nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, fala de um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Agora você pode imaginar um vulcão em erupção, e você imagina aquele vulcão vomitando magma, né? Que há aquela lava fervente a não sei quantos graus Celsius aquecido, rocha derretida. Imagine. Agora você imagine aquela lava vulcânica como se fosse um grande mar. E a Bíblia diz que o inferno, ele será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Que a Bíblia registra que esta é a segunda morte. Então, como escapar de lá? Como escapar de lá? Não tem escapatória para quem está lá. Mas a igreja tem a ação e a autoridade que foi dada por Jesus para ir lá e resgatar as vidas antes que elas caiam dentro da condenação do inferno. Por isso, meu irmão, que às vezes tem umas irmãs, eu admiro demais essas irmãs, mães que às vezes cuidam do seu lar, organizam a sua casa, e na hora que fala do evangelismo, irmão, o sol às vezes está de cozinhar água de coco sem você nem partir ele. E vão evangelizar, vão para as ruas falar de Jesus Cristo, pregar que Jesus Cristo morreu para salvar. Agora, sabe qual é a grande mentira que o diabo agora está soltando aos ouvidos de muita gente? É dizer que o inferno não existe, que o inferno é uma invencionice do homem, que o inferno é uma criação, é uma utopia, foi criado pelos gregos, pelos persas, foi uma invenção dos antigos. Não, irmão, o inferno é real. Jesus, ele pregou nos evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Jesus sabe que para quem vai para lá, a Bíblia diz que o sofrimento é tão grande, irmão, que é só ranger de dentes e muito sofrimento. Mas você recebeu uma missão, eu recebi uma missão, nós como igreja recebemos uma missão. E qual foi a missão que nós recebemos? Ide evangelizai. Quando você está evangelizando, você está mostrando o escape para aquela pessoa, para que ela não venha cair em condenação. Judas é apenas um capítulo, e no versículo 23 ele diz: arrebatai alguns do fogo. Aquele fogo que ele está falando ali, não é uma fogueira de São João não, né? A fogueira que ele está falando ali, irmãos, é o fogo do inferno. Você entendeu, amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu estava comentando com os irmãos. O segundo é arrancar as almas da boca do leão. Segundo, o evangelismo, ou evangelizar, é você tirar as almas da boca do leão. E quem é o leão? A Bíblia fala de dois leões. Na verdade, a Bíblia fala só de um leão. O leão da tribo de Judá, que é Jesus. Mas o apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola que existe um que ruge como um leão. Ou seja, ele quer ser parecido com o leão da tribo de Judá, mas não é. E quem é esse que ruge como um leão? A Bíblia fala que este que ruge como um leão, ele é o próprio Satanás. O diabo, cão, capeta, coisa ruim, né? Todos os adjetivos negativos que você imaginar está lançado, sobre ele. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, meu irmão, que Jesus disse, agora eu me reporto para a igreja. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus 26, 41, escute, abra os ouvidos, vigiai e depois orai, para que você não entre em tentação. Aí Jesus completa, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraquinha. Por isso que você tem que estar vigilante, em oração, porque aquele que quer ser como um leão,
está querendo tragar a tua vida, está querendo te destruir, está querendo te matar, está querendo roubar, está querendo acabar com você. Mas para que você venha se manter de pé, você precisa estar vigilante e em oração. Então, toda vez que você evangeliza, que você ganha uma alma para Jesus, você está arrancando aquela alma da boca do leão. Terceiro, despertar os que dormem do banco da descrença, prestes a cair no abismo da condenação. Efésios capítulo de número 5, verso 14 diz: desperta, pois, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. Então, meu irmão, quando você sai para evangelizar, você bem rápido, porque o horário já está encaminhando já para o encerramento. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 26, eu gostaria de ler esse texto com você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quem são essas pessoas que estão presos segundo a vontade do diabo? Todos aqueles seus parentes, meus parentes, amigos, até vizinhos nossos que ainda não aceitaram a Jesus, eles estão presos no laço do passarinheiro. Agora a igreja tem o dever de resgatar essas vidas. E nós resgatando essas vidas através da evangelização, através da pregação do evangelho. Então vou citar novamente o terceiro ponto: despertar os que dormem no banco da descrença. Quantas pessoas estão descrentes lá no mundo, que deixaram de crer em Deus, que diz que Deus não existe, Mas eu vou contar uma história. Quando eu era menino rei do buchão, e depois, engraçado, a gente fala que é menino rei do buchão, aí a gente vai ficando velho e o bucho cresce de novo, né? E eu vou contar a história quando eu era menino rei do buchão. Tinha um senhor lá, eu conheci dois senhores que tinham propriedades, bens, materiais, e tinha um lá que ele não acreditava em Deus. E na época, irmão, que lançaram a D20, ano de 86, D20 era a Hilux da antiguidade, irmão, dos anos 80 e 90. Aí ele comprou uma D20 ano 88, coisa mais linda do mundo. Aí, irmão, ele não acreditava em Deus, e ele vinha numa curva lá, mais ou menos numa estrada carroça, mais ou menos com 80 na D20, lá, ele capotou a D20 lá e sacou de dentro dessa D20. Aí, irmão, o carro não foi perca total, mas teve um grande estrago no carro. Aí ele saiu, e quando as pessoas correram para socorrer, ele gritou: oh meu Deus! Aí um gritou lá: não, você não pode chamar por Deus, porque você diz que Deus não existe. Nos interiores sempre tem um doido, irmão. Se você pensa que na cidade tem nos interiores, tem mais doido ainda. Então ele gritou: não, você não pode falar, porque você não crê em Deus. Desde esse dia, irmão, nunca mais ele abriu a boca para dizer que Deus não existe. Você entendeu? Então tem muitas pessoas lá fora no banco da descrença, dizendo que Deus não existe. Deus, ele é um ser real. Para você saber que Deus existe, você tem que experimentar a presença dele. E só experimenta a presença de Deus quem está na presença de Deus, quem já foi resgatado e lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Sente na alma. Irmão, esse negócio aqui é tão sério, você sente ele dentro de você, na sua alma, no seu coração. Você sente a paz dele no seu coração. Você sente ele se movendo dentro de você e falando com você. Ele fala. Engraçado que às vezes a gente está assim, né? Às vezes fazendo alguma coisa, trabalhando, e a gente escuta aquela voz: fulano, hein? Vixe, rapaz, estou ficando doido. Não, irmão, é a voz do Senhor Jesus falando com você. Tem vezes que a gente ouve a voz de Deus assim: rapaz, foi a farinha que eu comi, estava azeda, aí está dando azia aí. Não, irmão, é Deus falando com você. Deus fala com você através da palavra, e ele fala aos nossos corações. Quantos já ouviram a voz de Deus literalmente? Quantos? Muitos já ouviram. Pastor, eu nunca ouvi. Primeiro, não ora. Segundo, não lê Bíblia. Terceiro, nunca jejuou na vida, nunca vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir através das mensagens, através da pregação, através do ensino doutrinário, através das mensagens bíblicas, você vai ouvir. Mas eu digo, você tem uma experiência pessoal com ele. Eu gosto de falar sobre isso.
sobre experiência pessoal com a salvação. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,2, diz que os crentes têm que desejar, como recém-nascidos de novo, o genuíno leite espiritual, não o falsificado, para que eles vá crescendo. O crescimento espiritual do crente, ele é progressivo, gradativo, ele é para o resto da vida do crente, o crente vai crescer espiritualmente. Não tem fim. Pastor, qual é a dimensão do crescimento espiritual do crente? Não existe limite para o crescimento espiritual do crente. E quanto mais o crente cresce espiritualmente, mais ele tem vontade de falar das coisas do céu. Ele tem vontade de falar das coisas espirituais. Jesus, em uma certa feita, falando para os discípulos, ele disse algo interessante. Ele disse: rapaz, eu estou falando das coisas terrenas, vocês não estão acreditando. Imagine se eu falar das celestiais, aí é que vocês não vão acreditar mesmo. A última parte eu estou agora parafraseando. Não entenderam? Amém? O próprio Filho de Deus falando das coisas da terra, terreno ali. E muita gente, rapaz, doidou. O próprio Filho de Deus falando. E ele, rapaz, eu estou falando das coisas terrenas, vocês não estão acreditando. E se eu falar das celestiais? Em outras palavras, se ele fala daqueles viu junto ao Pai, que ele contemplou junto com o Pai, muitos não iam suportar, irmão. Muitos não iam suportar o que ele tinha para falar. Mas ele falou aquilo que precisava ser falado para que os discípulos se convertessem e crescem que ele é o Filho de Deus. E você, meu irmão, você já ouviu a mensagem, você acreditou e você está crente que ele é o Filho de Deus. Agora, meu irmão, assim como você ouviu a mensagem, leve a mensagem a outros que está precisando. Ele chegou em nossa vida, no pior momento da nossa vida, Jesus chegou. Quando Jesus chegou na minha vida, irmão, eu estava aí doidão no mundo. Ele chegou na minha vida. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Agora o meu dever é levar essa mensagem para outras pessoas, para que as mesmas se acheguem a Jesus e recebam Ele como Salvador. Quarto, mostrar a doença chamada pecado. O pecado, meu irmão, ele é um mal. Esse vírus chamado pecado entrou no mundo lá na desobediência de Adão e Eva. A gente sempre coloca Adão no primeiro, mas o primeiro a cometer o pecado foi Eva. Depois ela levou e deu do fruto do conhecimento do bem e do mal para o seu marido. Ele mandou para o bucho. E aí o que aconteceu? Ambos pecaram. E ambos ali literalmente morreram. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você e nós temos esse dever, irmão, de levar esta mensagem, mostrando que o pecado é uma doença e ao mesmo tempo apontar o remédio para o pecado. E qual é o remédio para o pecado? É benzetacil? Não. Benzetacil faz doer porque sobe. É benzetacil? Não. O remédio para o pecado, irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O João, quando estava batizando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele tem o poder de purificar o mais vil pecador. O camarada pode ser enrolado, meu irmão, mais enrolado que namoro de cobra, mas se ele aceitar Jesus, meu irmão, ele tem a sua vida transformada. Ele tem a sua vida transformada. Pode ser mais atrapalhado que chinelo de dedo, mas se ele aceitar Jesus, a vida dele muda. Aleluia! A vida dele muda, e muda para melhor. Quinto, mostrar a nudez espiritual do pecado, mas indicar-lhe a roupa que veste a alma. Qual é a roupa que veste a alma? Jesus. A palavra do Senhor diz, quando Jesus estava repreendendo uma das 7 igrejas da Ásia, me esqueci qual foi a igreja agora, e o capítulo, lá no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, ele diz: eu aconselho-te que compre de mim roupas alvejadas, vestes brancas. Por que ele está falando de vestes brancas? Está falando ali, irmão, que através da vida dele, do sangue dele, o pecador pode ter os seus pecados purificados. A Bíblia diz que os pecados do ser humano podem ser vermelho como carmesim, mas o Senhor Jesus tem o poder de transformar eles como alvo mais do que a neve. Aí eu pergunto: quantos já foram lavados pelo sangue dele?
Quantos? Levante sua mão, por favor. Quantos já teve os seus pecados perdoados por Ele? Dê glória a Ele. Sexto, mostrar ao pecador que ele está morto em pecado espiritualmente, mas que pode receber a vida espiritual. A Bíblia diz em Efésios, quero ler esse texto, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que comandava a nossa vida? Era Jesus? Não. Às vezes, irmão, tem pessoas que quando a gente vai evangelizar para eles, eles abrem a boca e dizem: meu coração é de Jesus. Irmão, Jesus não é açougueiro. E como costuma dizer lá no interior, Jesus não é magarefe não, irmão. Jesus não quer só uma parte do ser humano. Jesus, ele quer o ser humano por completo. E quem é que comanda a vida das pessoas que estão lá no mundo? Você pensa que é Deus? Não, é o maligno. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, parece que é 4:2, se eu estiver enganado, é 4:4, diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não vejam a verdade. A igreja tem esse dever de ir lá e abrir os olhos. Como é que eu abro os olhos, chego lá e arregalo o olho da pessoa? Não! Você vai levar a mensagem do Evangelho, na simplicidade do Evangelho. E a pessoa, meu irmão, o Espírito Santo vai achar uma brecha na vida dessa pessoa e a convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Caminhando para o encerramento. Mostrar que o homem está no caminho errado e indicar o caminho certo. Provérbios capítulo, eu quero ler isso aqui, fugiu a mente agora. Provérbios capítulo de número 14. Parece que, se eu não estiver enganado, é a caminho para o homem, que parecem ser bom, mas no final dele existe só morte e destruição. Se eu não estiver enganado. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você entendeu? Há caminhos para o homem. A pessoa que não está fora de Jesus, ele pensa que está correto. Parece que está correto aos olhos dele. Mas a Bíblia está dizendo aqui que mais o fim dele são os caminhos da morte. Pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, trato os meus negócios sérios, nunca traí minha esposa. Sou uma pessoa corretamente correta dentro de uma sociedade. Mas se não recebeu Jesus, meu irmão, se morrer, vai ser condenado. Se morrer, será condenado. Viver corretamente correto, olha para cá, é o dever de todo ser humano. Vocês estão entendendo, amém? Viver corretamente correto é o dever, pagar as contas em dia, viver princípios que a lei determina para a gente e que a própria lei do Senhor determina. É o dever de todo ser humano. E mesmo que a pessoa seja corretamente correta, crianças, se não aceitou a Jesus e não teve a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, se morrer, está em condenação. Mostrar que o homem está no caminho errado, já falei. Cumprir com a ordem que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos deu, né? Mateus capítulo de número 28, Marcos 16, Atos 1:8, e levar o pão no sentido literal e principalmente o espiritual aos milhares de famintos ao nosso redor. Pastor, tem muita gente que passa fome? Tem. Infelizmente tem muitas pessoas que passam fome por causa dessa questão social, né? Mas tem pessoas que estão passando uma fome maior ainda. E qual é a fome? A fome da palavra de Deus. Fome de Deus. Quando se trata de fome, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, capítulo de número 6, algo interessante. No capítulo 6, verso de número 33, o Senhor Jesus, ele disse verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Se você quer ter a sua alma saciada pela presença de Deus, crianças,
Obrigado. Se você quer ter a sua alma saciada pela presença de Deus, corra para Jesus e não abra a mão dele. Segundo Jesus falou no mesmo capítulo, verso de número 33, ele disse o seguinte: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo, irmão, que ele através da vida dele, da vida dele e da palavra dele, que quando a gente tem que entender o seguinte: quando se fala de pão na Bíblia, a Bíblia está se referindo à palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra dele tem poder de dar vida ao mundo. Outra referência, no mesmo capítulo, verso número 48, ele diz para a gente, para o povo de Deus: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, as palavras de Jesus, elas geram nova expectativa e nova vida. Verso 50, ele diz: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha para cá, quem está em Jesus vai morrer fisicamente, mas espiritualmente ele nunca mais morrerá. Acaba-se o corpo, vai depositado no cemitério, enterrado, e ali vai entrar num estado de decomposição, mas a alma e o espírito estará com Deus para todo sempre, só aguardando o arrebatamento da igreja para ser novamente ressuscitado e ter um corpo transformado, que nunca mais será sujeito ao pecado ou às tentações. E para encerrar, verso de número 58, Jesus disse: este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Lembra do que Jesus disse no capítulo de número 11, quando Lázaro morreu, do Evangelho segundo João, e o versículo de número 25, ele fala o seguinte: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A garantia que o sangue de Jesus tem para salvar o pecador, arrebatar do inferno e ainda levar para o céu de glória. Você pode dar um glória a Deus? Então eu encerro me dizendo para a amada do Senhor Jesus, que pregar o evangelho não é uma tarefa fácil. Paulo escrevendo aos Gálatas, eu não lembro o capítulo, versículo, ele diz: pregar o evangelho é minha responsabilidade, e ai de mim se eu negligenciar esta responsabilidade de anunciar o evangelho. Vou encerrar com uma oração para o segundo momento. Se você, meu irmão, sente o desejo de pregar o evangelho, e você às vezes é tímido, curva sua cabeça. Nós vamos repreender essa timidez da tua vida agora. Vamos repreender essa timidez da tua vida agora. Eu me lembro de um episódio que eu vi da minha vida, que eu conheci um moço, e esse moço ele fazia coisas erradas. E um dia ele chegou, contando lá da sua vida, eu não vou dizer o que ele fazia. E um dia ele chegou lá contando da sua vida para mim. E eu cheguei para ele e perguntei: o senhor nunca quis largar essa vida, não? Ele disse: eu já tentei, mas eu não consigo. Aí eu olhei para ele: se eu disser para o senhor, se o senhor aceitar Jesus, ele pode tirar o senhor desta vida que o senhor vive, o senhor acredita? Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Aí eu perguntei: o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: agora não, irmão, mas eu agradeço pelas palavras. Você sabe, irmão, o mundo está lá fora clamando por salvação, mas existe uma batalha espiritual terrível que ela é sentida nas regiões celestiais. Foi o tema da lição do domingo passado, a batalha espiritual. Por isso que a igreja tem um dever de orar e de evangelizar. Você sabe por que às vezes a gente faz o convite e as pessoas não vêm a Jesus? É porque, irmão, existe um ser maligno que impede aquelas pessoas de aceitar Jesus. Quantas vezes eu fui evangelizado, irmão? Fui evangelizado dos meus 10 aos meus 19 anos de idade. 9 anos da minha vida sendo evangelizado. Quer Jesus? Quer Jesus, não quer saber de Jesus não. Entendeu? Mas chega uma hora, irmão, que tem alguém que intercede pela nossa vida. Sempre tem alguém na nossa família que ora por a gente. Eu conto que a maior parte dos membros da minha família, por parte de pai, são crentes. Hoje, um bom número das minhas tias, por parte de mãe, sobrinhos, primos, também já são crentes no Senhor Jesus. Sempre tem alguém da nossa família orando por nós. E a oração de alguém que orou por mim, da minha família,
foi ouvida, e aquele espírito que me acompanhava saiu da minha vida, e aí eu tive coragem de aceitar Jesus. E quando eu fui aceitar Jesus, ninguém me trouxe à frente, não. Só levantei a mão, eu quero Jesus, vim e aceitei a Jesus como meu Salvador. Feche seus olhos. Crianças, todas as crianças com o olho fechado, vamos lá? Todo mundo com o olho fechado, comportadinho, todos, de olhos fechados, obrigado. Toda a igreja agora de olhos fechados. Amém? Olho fechado? Estou de olho. Estou de olho em vocês. Vamos orar? Vamos orar. Para você que tem medo de evangelizar. Você que não tem coragem de falar de Jesus. Você tem coragem, às vezes, de ser até mal educado e grosseiro, mas falar de Jesus, às vezes, você não tem. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo esse espírito de medo que muitos têm de falar do Teu nome. Essa desculpa que, às vezes, não, eu vou fazer outra coisa, não, deixa para depois. Não, meu irmão. Jesus lhe chamou para resgatar vidas. Eu sou muito ocupado. A gente consegue se organizar e evangeliza. Jesus nos deu uma tarefa, Jesus me deu uma missão para mim e para você. É nosso dever cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora o medo, Senhor. O medo de falar. A tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia e de poder. E que esse espírito de ousadia e de poder, que é o teu Espírito Santo, haja neste momento, Senhor, em o nome de Jesus, para que a tua igreja tenha disponibilidade para pregar e para evangelizar. Em o nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. E o povo de Deus diz: amém, meus irmãos. Então eu encerro, meu irmão, dizendo que a evangelização é uma tarefa árdua, difícil, e infelizmente são poucos que não se comprometem com ela. Então vamos adorar a Deus com mais um hino. Quem está na lista aqui para cantar? Rapidinho, que eu perdi a lista aqui. Vamos adorar a Deus com mais um hino. Enquanto a gente louva a Deus com mais um hino, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos ouvir a irmã Eliette louvando o nome do Senhor com o hino. Enquanto a irmã Eliette louva, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Lembrando que essa oferta será destinada para o departamento de missões.